O presidente Lula anuncia a criação de um 38º Ministério, o da Pequena e Média Empresa. Alto escalão das Forças Armadas considera a possibilidade de expulsar o tenente-coronel Mauro Cid do Exército Brasileiro. Contrabando, ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se torna réu por exportação ilegal de madeira. E Polícia Federal intima a deputada Carla Zambelli para depor no inquérito que investiga informações concedidas pelo hacker da Vaza Jato. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. Na transmissão semanal pela internet, o presidente Lula anunciou a criação do seu 38º Ministério, o da Pequena e Média Empresa. Ele ainda provocou os governadores Tarcísio de Freitas e Romeu Zema. O presidente Lula anunciou nesta terça-feira que seu governo vai criar o Ministério da Pequena e Média Empresa, em meio a discussões sobre reforma ministerial para abrigar o Centrão. Com isso, o número de ministérios passará dos atuais 37 para 38. Está cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar. Lula também usou a sua transmissão semanal na internet para provocar os governadores oposicionistas de São Paulo e de Minas Gerais, respectivamente, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Romeu Zema, do Novo, sobre recursos do novo PAC para seus estados. Ele cobrou a presença do bolsonarista Tarcísio em evento que realizará em São Paulo para lançar projeto que vai contar com recursos do governo federal. E eu quero ver se na outra semana eu consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo, sabe, para discutir os investimentos do Estado de São Paulo. Vamos tentar fazer um ato, vamos tentar com a participação do governo do Estado. Se quiser participar, se não quiser participar, a gente fará o ato do mesmo jeito. Mas como nós somos civilizados, nós vamos fazer e vamos convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que nós vamos assumir é com ele também. Se nós vamos emprestar dinheiro de São Paulo, do governo federal, do BNDES, para fazer a ferrovia Campinas-São Paulo, nós queremos que o governador esteja presente, afinal de contas é o Estado de São Paulo que vai fazer. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o novo ministério a ser criado pelo presidente Lula faz parte da reforma para acomodar partidos aliados e ter paz para tocar seus projetos. O presidente Lula deu duas justificativas para isso. A primeira diz que quem quer ter é preciso entender. E a segunda é que é preciso ter uma política econômica de crédito específica para as pequenas e médias empresas. Tudo bem. Só que isso aí já é atendido por outros ministérios. É claro, tanto é que estava no Ministério da Indústria e Comércio. E quem cuida de crédito para pequenas e médias empresas ao longo do tempo é a Caixa Econômica. Aí você pergunta o seguinte: mas é para atender o Centrão? Não, o Centrão não quer o Ministério das Pequenas e Médias Empresas. O Centrão quer um ministério mais forte, que tenha dinheiro, que tenha capilaridade, que chegue dos municípios e etc. É isso que é nesse ponto que ele vai ser atendido. Mas quem for deslocado desse ministério que vai ser entregue ao Centrão é que vai para o Ministério da Indústria, da Pequenas e Médias Empresas. Já está acertado 50% da questão. O negócio é o seguinte: o governo tem que dar o ministério para os republicanos e para o PP. Para os republicanos já está acertado, vai o Ministério de Portos. Portanto, o problema agora vai ser a relocação do ministro França em outro ministério. Eu soube hoje em Brasília, por volta das 11 horas, de que se cogita também do governo a criar mais um ministério, que seria o 39º ministério. Portanto, você vê que agora caminha efetivamente a mini-reforma ministerial para que o governo encontre base e paz
na Câmara e do Senado para os 3 anos de governo que faltam. E a CPI dos atos golpistas ouviu hoje o ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Ele negou apoio aos vândalos. E na mesma comissão, o presidente da CPMI lá, Arthur Maia, informou que o regulamento sobre o trabalho da imprensa nesta CPMI será alterado. No dia em que os golpistas invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes, Fábio Augusto Vieira comandava a Polícia Militar do Distrito Federal. Há quase 2 semanas, ele foi preso pela Polícia Federal por suspeita de crimes contra a democracia. O comandante disse que jamais compactuou com os atos. Após o resultado das eleições, prontamente manifestei em reuniões com a tropa aquilo que acredito que é a base estrutural da Polícia Militar do Distrito Federal. Somos uma polícia de Estado e não de governo, e por isso deveríamos atuar para garantir o resultado proclamado nas urnas, a ordem e, sobretudo, a democracia, com uma transição pacífica até a posse presidencial. Jamais compactuei, assenti, participei ou permiti que atacassem nosso Estado democrático de direito. O STF havia autorizado que o ex-chefe da PM ficasse em silêncio sobre perguntas que podiam incriminá-lo. E assim ele fez. Se calou aos questionamentos na CPI dos atos golpistas. Na semana passada, o repórter fotográfico da empresa Brasil de Comunicação, Lula Marques, foi impedido de acessar as sessões da CPMI por decisão de Arthur Maia, após o profissional divulgar fotos de uma conversa de um senador integrante da comissão em um aplicativo de celular. Na reunião de hoje, Arthur Maia informou que o regulamento sobre o trabalho da imprensa na CPMI será alterado. Existe aqui, inciso 4º, como uma das proibições, divulgar por qualquer meio como supedâneo do credenciamento ou fora do seu escopo informações privadas ou classificadas confidenciais pela Comissão Parlamentar de Inquérito sem a devida expressão. Ele disse que o inciso 4º extrapola suas condições e determinou a exclusão do texto. Muitas vezes a imprensa publica, e não é só nessa CPMI, em todas as que eu tenho notícia, publica documentos que estão sob sigilo e esses documentos ganham publicidade e você não sabe a origem. E, portanto, eu não posso responsabilizar o jornalista que está aqui. Seria uma incongruência, seria algo errado por parte da mesa. De sorte que eu determino à secretaria que exclua do texto desse regulamento o inciso 4º do parágrafo 2º. A Polícia Federal realizou buscas contra o deputado estadual de Goiás, Amaury Ribeiro, também por envolvimento no 8 de janeiro. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação contra o deputado estadual Amaury Ribeiro, do União Brasil de Goiás, por envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Estão sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em desfavor do parlamentar de Goiás, nas cidades de Goiânia e Piracanjuba. As investigações são conduzidas sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em junho, em discurso para protestar contra a prisão de outros investigados pela Polícia Federal, o deputado disse que ajudou a bancar apoiadores de Bolsonaro no acampamento em Brasília. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo à sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e bandido.
Essa é a 15ª fase da Lesa Pátria, operação que visa identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e depredados. O prefeito de Sorocaba, no interior paulista, que participou dos bloqueios em rodovias, foi também convocado pela CPI dos atos antidemocráticos. O prefeito bolsonarista de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, foi convocado para depor na CPMI do 8 de janeiro por ter confraternizado com manifestantes golpistas que contestavam o resultado das eleições de 2022, bloqueando parte da rodovia Raposo Tavares e da rodovia Castelo Branco. A convocação para depor foi feita pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, integrante da comissão. Na justificativa, ele diz que o prefeito deu amplo apoio a tais movimentos antidemocráticos. Dentre as linhas de investigação adotadas pela CPMI está a participação de autoridades públicas em apoio direto ou indireto aos atos antidemocráticos que surgiram após o segundo turno das eleições. O prefeito também foi denunciado no Ministério Público do Estado de São Paulo e no Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news. Na ocasião, várias vias por todo o Brasil foram bloqueadas por manifestantes que não reconheciam o resultado saído das urnas. Questionado sobre a sua convocação, o prefeito Rodrigo Manga disse que ainda não foi notificado. O depoimento ainda não tem data para ocorrer. E no próximo bloco, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se torna réu por exportação ilegal de madeira. E alto escalão das Forças Armadas considera a possibilidade de expulsar o tenente-coronel Mauro Cid do Exército Brasileiro. O Brasil News volta já.